João, capítulo 13, versículo 2. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Vou ler de novo. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. A trair Jesus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Na nova linguagem de hoje, vai dizer que o diabo já havia posto na cabeça de Judas para trair Jesus. O diabo já havia posto na cabeça para trair Jesus. A palavra de hoje vai nos dar um alerta. Guarde os teus pensamentos. Guarde os teus pensamentos. Nós precisamos, irmãos, guardar a cada pensamento que passa nas nossas cabeças. Antigamente, passavam os desenhos, e nos desenhos tinham um anjinho e um diabinho. Todo pensamento bom, o anjinho falava para a pessoa fazer. Todo pensamento ruim, o diabinho, falava na cabeça para a pessoa fazer. Por quê, irmãos? Porque a nossa cabeça é a torre de comando de todo o nosso corpo. A gente pensa coisas boas, pensamos coisas ruins, somos induzidos, sugestionados a fazermos coisas ruins, e ainda tem o diabo que ainda às vezes vem perturbar com pensamentos ruins também na nossa cabeça. Então, todo o tempo, precisamos guardar a nossa cabeça. O diabo sabe disso, irmãos, por isso ataca tanto e de tantas informações a nossa cabeça. O irmão, porque ele é irmão Augusto Cury, psiquiatra, creio que todos conhecem, já ouviram falar alguma coisa dele, porque ele está entre os maiores psiquiatras do Brasil, reconhecido até fora do Brasil, e ele vai dizer que isso foi uma tese que ele formou, dizendo que hoje nós estamos vivendo a síndrome dos pensamentos da mente acelerada. Nós estamos com os pensamentos acelerados, irmãos. Há uma estatística dizendo que o Brasil, olha, irmão, o Brasil sempre está na estatística das coisas ruins. Há uma estatística dizendo que o Brasil está no ranking do país mais ansioso do mundo. Então não é só você, viu, irmão? É a maioria. A maioria anda ansioso. A maioria anda ansiosos. O que mais pensamos durante o dia é o que vai dominar a nossa vida. Se a gente pensa em Deus, na palavra de Deus, a gente vai ser conduzido pela presença de Deus. A gente vai querer orar mais, a gente vai querer louvar mais, a gente vai querer ler mais a palavra, a gente vai querer congregar mais. Por quê? Porque quem está dominando a nossa mente são as coisas de Deus. Mas se a gente fica preocupado com a dívida de amanhã, se a gente fica preocupado com o que nós vamos resolver amanhã, nós também somos a maioria.
Porque é uma estatística que diz que 90%, olha aí, irmãos, 90% de que você fica se preocupando, preocupado. Se preocupando, 90% que você está aí pensando, meu Deus, se acontecer isso, meu Deus, se eu ficar desempregado nessa crise, meu Deus, como meu filho vai comer, como minha filha vai comer, como eu vou pagar o aluguel. 90% do que você está preocupado não vai acontecer, irmãos. É uma estatística. E você está enchendo a tua cabeça de coisas ruins, que nunca vai acontecer. Que nunca vai acontecer. Olha o versículo que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Na nova linguagem de hoje. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é guiada, é dirigida, é conduzida pelo que você pensa. Então, se você está pensando em coisas boas, você vai ser conduzida para coisas boas. Mas se você está pensando em coisas ruins, coisas negativas, coisas que vão te levar para sofrimentos, você vai ser conduzida por esse caminho. Então, vamos colocar pensamentos bons, porque alguém já disse, pensamentos viram palavras, que viram ações, que se tornam hábitos e definem o comportamento do futuro. Então, o pensamento vira palavras, que vira ações e que vai definir o seu comportamento. Então, nós precisamos tomar cuidado, guardar a nossa mente, guardar a nossa cabeça. Pense em coisas boas, irmãos, que vai dar tudo certo. Se pensar em coisas ruins, o fim vai dar ruim. Então, pense em coisas boas, irmão. As pessoas que estudam, marketing, as pessoas que estudam propaganda, eles têm como objetivo fazer você comprar o que você não precisa. Aí você vê, e hoje em dia é assim, eu estava pesquisando um relógio que o meu relógio está apagando, tentei levar para arrumar, não consegui nenhum lugar para arrumar, falei, vou comprar um relógio novo. Entrei lá, relógio, pronto. Você abre o Facebook, relógio. Você abre Instagram, relógio. Você abre lá o Google, relógio. Então tudo é relógio. Por quê? Porque o marketing quer te empurrar para você comprar. Mesmo que você não quer comprar. Às vezes você está lá, olhou, um ferro de passar. Você não está precisando do ferro. Você já tem 3 na sua casa. Você não está nem mais passando roupa. Aí você olha lá o ferro, aí fala lá, esse ferro é bom, esse ferro é top. Você não precisa nem pôr água porque ele já passa sozinho. Você solta ele na mesa e ele já está deslizando. É top esse. Aí você fala assim, olha, legal esse ferro, né? Bacana. Aí daqui a pouco aparece de novo, olha o ferro. Aí você fala, nossa, o ferro é interessante mesmo. Aí passa de novo, aí você vai lá, parcela em 12, parcela. Então eu vou comprar o ferro. Aí você pega o ferro, põe lá, mas não estava nem precisando do ferro. É assim que o diabo faz com a gente. Ele vai colocando ideias. Ideias que são ruins. Ideias que muitas vezes vai te levar para longe de Deus, para longe da presença de Deus. E ele vai colocando ideias. Se você não paralisar, ele vai vencer. Nós precisamos aprender a policiar, a guardar os nossos pensamentos, a guardar a nossa mente. Porque o diabo, ele quer vender a ideia dele. Mas nós não queremos comprar. Mas se ele ficar insistindo, e a gente vai deixando ele insistir, a gente vai acabar comprando a ideia dele. Como diz aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde. Não é, irmãos, é o do ponto de vista que você está olhando. A tua está melhor do que a dele, mas você está de olho na grama do vizinho. Você está de olho naquilo que não é seu. Aí o diabo te dá uma ideia. Você nasceu para sofrer. Aí você está repreendido.
E ele vem de novo. Você nasceu para sofrer. Aí você vai olhando para a tua vida. Vai vendo a situação. Irmão, vai por mim. Todo mundo tem situações na vida que não deu certo. Que não foi do jeito que você queria. Todos nós temos situações, talvez, que você queria ter feito uma faculdade e não fez. Você queria trabalhar numa empresa, não trabalhou. Você queria casar com tal pessoa, não casou. Todo mundo tem alguma situação que não foi do jeito que você queria. Todo mundo tem. Quando eu ainda era menor de idade, devia ter meus 16 anos, o meu desejo era trabalhar na GM. Levei lá o currículo na GM. Tentei. Não consegui, irmãos, entrar na GM. Aí, passado alguns anos, trabalhei em concessionária da Fiat, mas não consegui trabalhar na GM. Aí Deus me chamou para o ministério. Me chamou, eu já estava trabalhando na igreja. E aí, conversando com uma irmã na igreja, a irmã falou assim para mim: você quer trabalhar na GM? Eu falei, eu quero. Tenho um sonho desde criança que eu quero trabalhar na GM. Quero montar carro. Ela falou, vou te colocar na GM. Falei, pronto. Vamos lá na GM. Ela falou, você vai passar pela seleção. É normal, é procedimento. Todo mundo tem que passar na seleção. Mas fica tranquilo, o teu nome já está lá como aprovado. Falei, sucesso, glória a Deus, vamos lá. Fui lá, sentei assim, que nem os irmãos sentados. Tinha umas 100 e poucas pessoas, quase 200 pessoas. A moça lá com um telão, mostrando lá as opções. O que ia ser, como que ia ser o vale transporte, como que ia ser a refeição, como que ia ser o turno de trabalho. E eu, lá prestando atenção, de repente, Deus fala no meu coração: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, pronto. Falei para Deus, como que eu vou sair daqui agora? Já estou dentro. Aí terminou lá, a moça falou tudo que tinha que falar. Aí ela falou, se alguém não tiver de acordo, passa ali naquela mesa, dá o seu nome e pode ir embora. Foi pronto, é minha deixa. E fui embora, irmãos. Por quê, irmãos? Porque eu sei que o que Deus tem preparado para a minha vida é melhor do que eu quero para a minha vida. Se eu tivesse aceitado em trabalhar na GM, com certeza hoje eu não estaria aqui, pastoreando. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque o diabo pode até abrir uma porta boa para te afastar das coisas de Deus, para te afastar da presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, quando estava desempregado, não perdiam um culto, estava sempre nos cultos buscando a presença de Deus, abriu uma porta de emprego, não vem mais nos cultos, pastor, estou cansado, pastor, não tenho tempo, daqui a pouco não vem mais na igreja, se esfria, porque esse é o objetivo do diabo, é esfriar as pessoas, porque depois que esfria, para derrubar é rapidinho, irmãos. Se dentro da igreja o diabo nos tenta, imagine lá fora dela, longe da presença do Senhor. Porque quem já está lá fora é do diabo, mas aqueles que já foram selados pelo Espírito Santo, ele vai querer derrubar. Ele vai querer te afastar da presença de Deus. Então não compre a ideia do diabo. Faça como Jeremias. Quero trazer à memória o que vai me dar esperança. Porque o diabo vai falar que você não pode, que você não consegue, que você é um derrotado, você nasceu para viver na derrota. Mas Jeremias vai dizer, eu não vou ouvir o diabo, eu não vou ouvir as notícias, eu não vou ouvir o que os outros estão dizendo. Quero trazer à memória o que vai me dar esperança. Coloque os teus pensamentos, irmãos, na palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos a toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha aqui agora. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar todo pensamento cativo ao Espírito Santo.
levar todo pensamento cativo na palavra de Deus, para torná-lo, ou seja, os nossos pensamentos, tornar os nossos pensamentos obedientes a Cristo. Nós temos que orar, irmãos, Senhor, que a minha mente esteja cativa ao Teu Espírito Santo, porque o diabo, irmãos, ele está com o seu arco, para tentar setar as nossas vidas, setar a nossa mente, para nos afastar de Deus, para nos afastar das coisas de Deus, para nos afastar da presença de Deus. Mas a nossa mente tem que estar cativa ao Espírito Santo, cativa à palavra de Deus. O diabo tenta mostrar algo errado, e vai tentar nos convencer que aquilo que é errado é bom. Aquilo que é errado vai nos afastar de Deus. Por isso nós temos que expulsar todo pensamento contrário à palavra. Isso é importante, irmão. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus. Irmãos, eu já li a Bíblia algumas vezes. Não estou nem perto de chegar da irmã Nena, que já leu mais de 100 vezes. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu estou lendo de novo. Cada dia eu termino a minha leitura quebrantado, porque Deus tem falado tanto comigo na palavra, e eu já conhecia a palavra, mas o Senhor tem renovado a palavra no meu coração, e está ardendo no meu coração a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque alguém já disse, ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. Guarda isso no teu coração. Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho uma estratégia. Porque você pensa que o diabo não me seta também? Me seta, irmãos. Joga os dardinhos dele inflamado lá. Desiste. Para de orar. Está vendo que Deus não está ouvindo a tua oração? Para de orar. Aí eu tenho uma estratégia, irmãos. Situação está difícil, eu começo a louvar, viu, missionária Fátima? Mas é que eu falei para ela falou assim, o pastor não gosta de louvar. Eu falei, eu gosto, é que eu gosto mais dos irmãos. Por isso que eu não canto, porque senão os irmãos vão sofrer. Aí, está tudo ruim, dando errado. E eu começo a louvar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Calamassuri, calamacandaramacai. Quando o diabo te setar, irmãos, começa a louvar a Deus, porque ele não suporta o louvor. Quando ele começar a te setar, prega para ele, irmãos. Quando ele começar a te setar, dobra o teu joelho e fala com Deus. Deus, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Maior é o que está comigo do que aquele que está contra mim. E você vai começar a vencer as setas inflamadas do inferno, irmãos. Porque eu quero dizer uma coisa para você. O diabo existe. Tem gente que não acredita nisso. Você sabia que tem gente que não acredita no diabo? Acha que quando manifesta um demônio, é tudo encenação? Eu me lembro que eu tinha mais ou menos quase 2 anos de convertido. Estava num culto, ainda não era obreiro, mas eu era faminto por Deus, amava Jesus, orava bastante, não perdia um culto. E de sexta-feira na igreja tinha culto de libertação. O pastor Fausto também trabalhou nessa área. Tinha o culto de libertação de sexta-feira. E naquela época, irmãos, em 96, 97, 98, tinha muita manifestação na igreja. Eu não sei se era porque a igreja orava mais,
ou se era uma manifestação do poder de Deus que fazia com aquilo que o diabo não suportava e se manifestava. E eu sei que eu estava lá na igreja, irmãos, num culto de libertação, a igreja orando, batalhando, de repente manifestou um demônio, e eu fui lá, botei a minha mão, expulsei aquele demônio, irmãos. Fiquei feliz. Meu Deus, o primeiro demônio que eu expulsei. Fiquei feliz. Fui embora tão feliz, irmãos. Aí você sabe como que é novo convertido, não tem muita bagagem, muita estrutura. Aí eu peguei, abri a Bíblia quando eu cheguei em casa, assim. Mas deu certo nesse dia. Não aconselho ninguém a fazer isso, porque dá ruim. Mas nesse dia deu certo, que acho que Deus teve misericórdia de mim, porque eu era novo convertido, ainda não tinha muito entendimento. Aí abriu em Lucas 10, 20. Contudo, Marcelo, se alegre, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque o seu nome está escrito nos céus. Nesse dia deu certo, Deus já quebrou minha empolgação. Estava feliz, eita, agora estou poderoso, hein? Expulsando o demônio, está uma benção. Aí Deus já quebrou, não fica alegre com isso não. Fica alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Pronto, irmãos, baixei a bola rapidinho. Vamos para o joelho, Jesus. Obrigado, muito obrigado. E nessa época, que eu estava orando bastante, buscando a presença de Deus, minha mãe começou a passar por um problema de depressão muito grave, mas muito grave, a ponto de não mais sair do quarto. Minha mãe trabalhava, cuidava da casa, minha mãe sempre foi muito ativa, cuidava da casa da minha avó, e a minha mãe começou a ter essa depressão a ponto de não mais querer sair de dentro de um quarto, tudo fechado, tudo escuro, e ela ficava lá. E um dia eu cheguei, já não mais querendo ver a minha mãe naquela situação, botei a mão na cabeça da minha mãe, comecei a orar pela minha mãe, pronto, manifestou. Você já viu o demônio quando manifesta, que ele começa a falar grosso? Aí falou, vou matar sua mãe, eu quero matar ela. Eu falei, você não vai matar, e aí começou aquela batalha, orei, expulsei, cheguei no seminário, já estava fazendo seminário, conversei com o irmão que já estava no último ano do seminário, eu estava no primeiro, expliquei para ele, falei, irmão, aconteceu assim, assim, assim. E ele falou, a sua mãe passa no médico? Eu falei, passa no psicólogo e no psiquiatra. E ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, continua levando a sua mãe nos médicos, mas agora você começa a orar pela sua mãe. E assim eu fiz, irmãos, minha mãe foi liberta. Minha mãe aceitou Jesus. Minha mãe foi para a casa do Senhor, se tornou uma obreira, e a maior alegria que eu tenho, irmãos, é ter levado a minha mãe para Cristo, porque hoje ela está com o Senhor lá na glória, hoje ela está glorificando a Deus lá na glória. Então a gente sente saudade, irmãos, mas a gente está em paz, porque eu sei que o Senhor tomou ela para si, e ela está lá com o Senhor. Então o maior presente que você pode dar para alguém, irmãos, é levar essa pessoa para Cristo, é levar ela ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque o diabo existe. Nós temos que tomar cuidado com esses dois extremos, achar que o diabo não existe, mas ele existe. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os poderes das trevas. O outro extremo é achar que tudo que é ruim é o diabo. Eu lembro um obreiro aqui na igreja, irmãos. Um dia ele chega aqui atrasado, e ele diz para mim, pastor, o diabo furou meu pneu. Irmão, eu sabia a situação que o irmão estava passando. O pneu do irmão estava mais careca do que eu, irmãos. Qualquer vidrinho que você passa, qualquer pedrinha pontiaguda que você passar, vai furar mesmo. Aí você atribui ao diabo aquilo que não é do diabo, é relaxo nosso. Então, nós não podemos nem achar que ele não existe, mas também não podemos achar que caiu um copo no chão, quebrou, foi o diabo. Porque acidente acontece, irmãos. Coisas ruins acontecem. Então fica tranquilo, mas guarde a tua mente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai querer tirar você da presença de Deus, porque a missão dele
é levar o máximo de pessoas para o inferno. Mas nós trabalhamos no reverso. Nós trabalhamos na contramão. Nós temos que levar o máximo de pessoas para o céu. Então, seja um evangelista, pregue a palavra, pega os folhetinhos, convida as pessoas para estarem frequentando a igreja, porque elas precisam ser salvas para morar no céu, irmãos. Para morar no céu. Porque nós precisamos levar a palavra do Senhor. Porque o diabo, ele trabalha para arrancar as pessoas da presença de Deus. Nós sabemos que se Jesus libertar, verdadeiramente seremos livres. O diabo escraviza no pecado, o diabo escraviza nos vícios, cega o entendimento, tampa os ouvidos para que as pessoas não ouçam a palavra de Deus. Mas você vai orar e as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra que liberta, irmãos. O diabo, versículo 2, tenta. O diabo tentou Judas. Judas recebeu aquela seta, aquele pensamento. E aí, versículo 27, ele vai dizer: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O diabo deu a setada. E Judas alimentou aquela seta. Porque o diabo, ele trabalha nas brechas. O diabo trabalha nas brechas. Assim que ele recebeu o pão, Satanás entrou nele. Semana passada falamos, Jesus estava lá no cenáculo, os discípulos estavam no cenáculo, mas o diabo também estava. Podemos estar aqui, e o diabo está aqui, ó, soltando as setas dele. Jesus estava no cenáculo, mas o diabo também estava. A Bíblia vai dizer lá em Jó capítulo 1, que um dia, versículo 6, Jó 1,6, Gustavo, ou Miguel, 1,6. Num dia, pegadinha? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Quem veio de intruso? Satanás. Irmãos, ele é ousado. Ele não respeita nada e nem ninguém. Os anjos estão indo lá na casa de Deus, na presença de Deus. E quem aparece lá de bicão? O diabo. Ele aparece lá. Aí, Deus chega para ele: você estava onde? Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, desvia do mal. Mas também você dá tudo o que ele precisa. O Senhor não colocou uma cerca em volta dele, dos bens dele, de tudo que ele tem? O Senhor protege ele, por isso que ele te serve. Aí, Deus faz o quê? Dá permissão para Satanás tocar nos pertences de Jó. O diabo, irmãos, ele trabalha nas brechas. O diabo trabalha nas brechas. Ele estava lá, Jesus estava lá, o diabo estava lá. Deus estava lá, os anjos estavam lá, mas o diabo também estava. E ele vai, irmãos, trabalhando nas brechas. Porque o diabo, irmãos, ele vai falando na cabeça. Falou na cabeça de Judas. Judas não guardou os pensamentos. E aí, irmãos, o diabo estava lá. Aí já vai voltar para Jó. O diabo estava lá, falando na cabeça de Judas: trai ele, trai ele, trai ele. Mas também foi falar com os outros discípulos. Quem é o maior?
Quem é o maior? E houve uma contenda entre os discípulos. Mas Jesus não estava lá. Como que houve contenda? Porque as pessoas, de vez de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus, começaram a ouvir a voz do diabo. Então nós podemos estar aqui, irmãos, e o diabo também trabalhar. Mas guarde os teus pensamentos. Porque o diabo fala na nossa cabeça. E se a gente não resistir, se a gente não mudar o pensamento, se a gente não desprezar a voz do diabo, vai se alimentar. Vai se alimentar. Então, irmãos, vigie, porque o diabo está todo o tempo sugestionando coisas ruins na cabeça. Judas deu atenção à voz do diabo e o diabo entrou nele. Ouviu e agora o diabo entrou nele. Podemos estar aqui e o diabo falar assim: nossa, uma pizza agora, hein? Não vai bem? Vai bem. Ele vai te distraindo. Para a tua cabeça, você está aqui de corpo, mas a tua cabeça já foi lá na sua casa preparando a pizza. Irmãos, é assim que ele trabalha, na distração. Ou ele pode falar assim, no teu coração: essa palavra que o pastor está pregando não é bem assim não. Porque ele quer trazer dúvida, incredulidade no teu coração para você não colocar a palavra em prática. Então a gente pode estar aqui, irmãos, e o diabo está falando na nossa cabeça. Queria tanto casar, aí casou. Agora só vê os defeitos. Orou tanto, jejuou, chorou, pediu para o pastor interceder, aí casou. Agora só vê os defeitos. Irmão, eu sei como que é. Quando eu namorava, irmãos, era docinho. Docinho, docinho. Agora mudou o nome. Agora é trouxe pão, trouxe cândida, trouxe mistura. Meu nome agora é trouxe. Não é mais docinho, agora é trouxe. Quando queria namorar, nossa, é um anjo. Só falta as asas. Agora, acho que era caído. Acho que era um anjo caído, irmão. Então eu sei, irmão, como que é o negócio. Eu sei. O diabo nunca vai deixar você quieto, irmãos. Você pode ter 90 qualidades, mas 2 defeitos, é isso aí que vai perturbar você o dia, a vida toda. Não muda! Por que não muda? Mas já sabia que você era assim, não sabia? Não foi propaganda enganosa. Você já sabia, irmão. Não, mas quando casar eu vou mudar. E não muda, irmão. Não muda. Irmãos, Eva estava lá no paraíso. Gênesis capítulo 3. Eva estava lá no paraíso. Aí, Eva está lá. Vem o gatinho. Miau. Miau. Vem o cachorrinho. Au, au. Vem a serpente. Oi, Eva. Você acha que já está alguma coisa errada? A serpente falar, irmãos? Aí ela começou a dar crédito à serpente que estava falando. Versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Olha aí, o diabo trabalha na dúvida. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. O diabo está colocando dúvida no coração dela. Foi isso que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. E Eva vai falar para ela, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele. Deus não falou nada de tocar, só falou que não era para comer. Mas ela acrescentou: não toque, do contrário vocês morrerão. Capítulo 2, versículo 16 de Gênesis. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Olha aí, irmãos. O diabo, ele anda com uma Bíblia na mão. Ele foi lá distorcer o que Deus tinha falado, para trazer dúvida no coração de Eva. Eva, não, foi o que Deus falou, não pode comer de nenhum fruto das árvores? Não, serpente. Deus falou que não pode comer da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Aí a serpente foi convencendo Eva. Olha o fruto, não é bonito? Você sabia que Deus está te enganando? Está te enganando. Porque no dia que você comer, você vai ser que nem Deus. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. É mesmo? Então, pode comer. E ela foi e comeu. E com isso, entrou o pecado na humanidade. Porque Eva comeu do fruto proibido. Entenda aqui uma coisa, irmãos. O diabo não foi lá, pegou o fruto e enfiou na goela de Eva. Ele foi aonde? O diabo não força você a fazer nada. Ele só te sugestiona. Quebra a cara dele. Está merecendo. Olha o que ele falou de você. Briga. Vai para cima. Ah, fechou, fecha ele também. Eu contei aqui para os irmãos que um tempo atrás aí, uns meses atrás, 3 vezes, irmão, sem eu fazer nada, veio brigar comigo. Sem eu fazer nada. Estou lá no trânsito e tal. Aí virei, o homem veio e começou a me xingar. Aí parou no farol, parei do lado dele. Falei, moço, se eu fiz alguma coisa que o senhor não gostou, peço perdão. Você fez sim. Aí a mulher dele que estava do lado, fica quieto, o moço não está nem brigando. Então, irmãos, o que eu fiz? Entrei num propósito de uma semana de jejum. Falei, não, essa coisa não é natural não, isso é espiritual. E eu entrei no propósito e não teve mais, irmãos. De lá para cá não teve mais. Por quê, irmãos? Porque o diabo vai procurar brechas para tentar causar situações. Se eu vou lá discutir com o homem e de repente acontece alguma coisa pior. Então a palavra branda, diz a Bíblia, acalma o furor, irmãos. Deixa para lá. Deixa isso para lá, irmão. Não vale a pena você ficar brigando. Satanás entrou em Judas. Jó não, né, irmão? Jó era benção. Satanás entrou em Judas. Não é que manifestou. Judas começou a falar grosso. Não, ele aceitou a sugestão do diabo. Ô Jó, vai lá. Olha, Jó. Ô Judas, vai lá. Traz Jesus. Ô Judas, traz Jesus. Ô Judas, traz Jesus. E aí ele aceitou. E a Bíblia vai dizer que o diabo entrou, versículo 27 que nós lemos. E o diabo entrou nele. Não manifestou, mas ele aceitou a sugestão do diabo. Quando a gente aceita a sugestão do diabo, o diabo entra e faz o que ele quer. Aquilo que ele nos sugestionou. Aceitamos a proposta dele. A Bíblia vai dizer que Judas, ele era o tesoureiro dos discípulos. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Judas, ele era avarento, irmãos, e roubava as ofertas. Olha o que vai dizer aí em João 12, voltando um capítulo. João 12, 4 ao 6. Porque Jesus, ele estava na casa. Vem uma mulher, a Maria, vem e derrama o perfume nos pés de Jesus. E aí Judas vai dizer assim, por que ela fez isso? 300 denários. Se tivesse dado esse dinheiro aqui para nós, a gente ia ajudar os pobres. Olha o coração de Judas, que bonzinho. Aí no versículo, João 12, versículo 6, ele não falou isso por interesse, por se interessar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela
bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, ele era o tesoureiro, ele roubava as ofertas para o ministério de Jesus, e ele ficou ali indignado que a mulher quebrou aquele perfume tão caro, e poderia ter vendido e dado dinheiro para o ministério de Jesus, mas não para ajudar os pobres, para ajudar ele, o ministério dele. Então, irmãos, aqui eu quero mostrar uma coisa para a gente. O diabo trabalha nas brechas. O diabo trabalha nas brechas. Eu trabalhei com um rapaz, e ele falou para mim que tinha um pastor que era do ministério dele. Aquele pastor, ele começou a roubar o dinheiro das ofertas, mas ninguém sabia, mas Deus sabia. E ele começou a roubar, ninguém sabia, pastor presidente não sabia, tesoureiro não sabia, mas Deus sabia. Um belo dia, esse pastor fica doente, vai para o hospital. E não melhora e também não morre. Não melhora e não morre. Aí ele chama o pastor presidente. E o pastor vai lá no hospital. E ele fala para o pastor: pastor, quero pedir perdão para o pastor e para a igreja, porque eu estava roubando o dinheiro das ofertas. Quando ele confessou, o pastor orou, perdoando e pedindo perdão pelo pecado que ele havia cometido para a igreja. Na noite seguinte, do dia para a noite, ele faleceu, morreu, mas pelo menos confessou o pecado. Por quê, irmãos? Porque o diabo trabalha nas brechas. Por isso que Pedro, 1 Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, ele vai trabalhar nas brechas. Ele trabalhou na brecha de Judas. Judas era o tesoureiro, Judas era avarento, Judas era ladrão. O diabo falou assim: vende Jesus. Olha aí, pega as 30 moedas para você. Você não gosta de dinheiro? Eu te dou dinheiro. Eu dou o que você quer, mas eu te tiro da presença de Deus. Eu tiro você do propósito de Deus. Eu dou o que você quer. Você quer riqueza? Eu te dou. Você quer fama, quer glória? Eu te dou. Você quer homens, mulheres? Eu te dou. Mas eu te roubo o melhor, que é estar na presença do Senhor, porque esse é o objetivo dele, irmãos. Ele entra nas brechas. Ele entra nas brechas. Então, irmãos, vamos guardar os nossos pensamentos. Vamos guardar os nossos pensamentos. Estou avançando para ir para o final. Jesus vai dizer: vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual que é a receita de Jesus para não cairmos na tentação? Vigiar e orar. Guarda os teus pensamentos e ore. Guarda os teus pensamentos e ore. Porque senão, irmãos, o diabo vai entrar nas brechas. Falei que a gente ia voltar aqui para Jó. O diabo não tinha como tocar em Jó. Por quê? Não tem uma cerca em volta de Jó. O Senhor abençoa a família, os negócios, a casa. O Senhor abençoa tudo que Jó tem. Lógico que eu abençoo. Homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Lógico que eu vou abençoar. Um homem desse, uma mulher dessa, você acha que eu não vou abençoar? Que obedece a minha palavra, que me busca, que me adora, que me glorifica. Lógico que eu vou abençoar. Mas Deus permitiu uma brecha. Pode tocar, eu te dou permissão. Você vai ver que mesmo ele sendo provado, ele vai continuar sendo homem íntegro, reto, temente, e vai se afastar do mal. Perdeu tudo, no eu vim, no eu voltarei. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. A Bíblia vai dizer que
Satanás pediu para Jesus a permissão para peneirar os discípulos. E Jesus disse o quê? O que Jesus disse para Pedro? Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Eu permiti, eu vou estar intercedendo por você. Mas depois que você se converter, depois que você passar por esta provação, porque Judas não era convertido de verdade, mas Pedro era. E ele vai dizer, depois que se converter, ou seja, depois desta provação, depois que você voltar o caminho, cuida dos teus irmãos. Então, Jesus deu permissão para ele tocar nos discípulos. O diabo só pode tocar na vida de um homem ou de uma mulher que é íntegro, que é reto, que é temente, que se desvia do mal, só se Deus der a permissão. Senão o diabo não vai tocar em você. Então não tenha medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo se você está com a vida no altar. Se a tua vida está reta. Se você é temente. Se você desvia do mal, não tenha medo do diabo. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus está contigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação não é ruim. Vou parar aqui, já vou terminar. O horário já foi. A tentação não é ruim, irmãos. A tentação não é pecado. Pecado é nós cedermos à tentação. Porque o diabo vai tentar você, vai tentar eu. Mas nós não podemos ceder às tentações. Então a tentação não é pecado. Mas o diabo ele vai tentar, irmãos. Você acha que ele vai chegar para você, irmã? Olha essa havaiana, de tirinha verde, de tirinha preta, que linda. Você não vai ser tentada com uma havaiana dessa, irmã? Agora mostra um sapatão, top, bonitão. Aí você vai, meu Deus, eu queria um sapato desse. R$1.000, meu Deus, que sapato, eu vou comprar esse sapato. Não tem nem condição, mas eu vou. Aí fica pensando, nossa, que sapato. Vai dormir que sapato, meu Deus, acorda pensando no sapato. É assim que o diabo vai tentar. Vai chegar para o homem e vai falar assim, olha esse fusquinha, sem porta, todo podre. Olha que fusquinha da hora. Eu quero saber desse fusca velho. Ele vai provar o homem como? Olha esse carrão de série limitada. Só tem 80 desse. É top. Aí você fala, meu Deus, que carrão, eu num desse. É assim que ele vai tentar, irmãos. É uma brincadeira, mas é assim que ele vai. Ele não vai se tentar com coisa ruim, não. Ele vem com coisa boa. Mas nós temos que guardar os nossos pensamentos. Porque ele vai tentar com coisas boas. Porque o objetivo dele é nos tirar da presença de Deus. Vou terminar aqui com a história de José. Que José é um dos homens mais top da Bíblia, irmão. José e Daniel, você não acha brecha na vida deles. Você não acha defeito na vida deles. Lógico que eles tiveram ter. Provavelmente tiveram alguns defeitos, mas a Bíblia não relata. José está lá, irmãos. Na casa de Faraó. E ele fazendo serviço na casa. Ele era servo de Potifar, que era chefe da guarda, trabalhando. E aí um dia, o diabo setou a cabeça da mulher de Potifar. Ó Zé, bonitão, hein? Seu marido trabalha tanto, você fica aí o dia inteiro sozinha, sem nada para fazer. Ó o Zé, bonitão, hein? Zé é top, hein? Inteligente. E ela começou a dar lugar para aquilo que o diabo setou. Subiu para o coração. E aí ela foi um dia, quis agarrar o Zé,
E ela diz: chama o Zé. Conhece o aplicativo? Chama o Zé. Está triste, está deprimido, está batido. Chama o Zé para trazer um tinguá, uma bebidinha. Chama o Zé. Acho que foi daí que eles tiraram, irmão. Chama o Zé para alimentar a tua tentação. Mas José era um homem temente a Deus. Você acha que eu vou trair o meu Senhor que confiou tudo isso aqui para mim? Eu vou trair o meu Deus? Jamais. Foi preso, ficou na cadeia, injustamente, acusado de abusador, de assédio sexual. Ficou na cadeia, mas na cadeia Deus estava com Zé. Zé era o cara top. Você pode passar coisa ruim, irmãos, porque você não vai ceder à tentação. Pode ser desempregado, pode fechar a porta, mas mesmo com a porta fechada, Deus vai estar com você. Mesmo na situação difícil, Deus vai estar com você, porque você não fez a vontade do diabo. A tentação, a gente tem que fugir dela, fazer como José. Foge da tentação, como diz a Bíblia, foge da aparência do mal. Mas o diabo, 1 Pedro vai dizer: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e foge dele. Não, o diabo você não pode fugir, porque ele vem para cima. O diabo você resiste. O diabo você vai para cima e ele vai fugir de você. Não tenha medo, porque você é de Deus. Não tenha medo, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Não precisa chamar o pastor, porque você tem a unção de Deus. Você tem a autoridade de Deus. Você pode expulsar o diabo dessa situação que ele está vindo para a tua vida. Se ele está colocando pensamento de fracasso, de derrota na tua cabeça, hoje, guarde os teus pensamentos. Comece a buscar a Deus, que Deus vai trazer o bálsamo, que Deus vai trazer o livramento, que Deus vai trazer o revestimento, que Deus vai trazer uma medida nova sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, vamos orar. Você pode esquecer tudo, irmãos, que foi falado aqui nessa noite. Só não esqueça uma coisa: guarde os teus pensamentos. Discirna os pensamentos. Desiste. Para de orar. Você nasceu para perder. Você é um derrotado mesmo. Esse negócio não vai dar em nada. Está repreendido em nome de Jesus. Deus é na minha vida. Eu vou continuar orando e Deus vai me dar resposta. Deus vai agir na minha vida e vai mudar o meu quadro. Comece a trazer pensamentos que vai te dar pensamentos de Deus. Quero trazer à memória o que vai me dar esperança. O que vai me dar esperança. Não está dando esperança, então traga a memória. Porque assim como a gente tem situações que a gente queria estar e não chegou, assim também a gente tem situações que a gente nem imaginou que ia estar e Deus nos levou. Então continue. Guarde os teus pensamentos. Sai daqui hoje com essa mentalidade: eu vou guardar os meus pensamentos, porque o diabo vai setar, mas você não vai fazer como Judas. Não vai deixar ele entrar, ele agir, porque você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração, feche os teus olhos.